Hey, você demorou! Levando esporro do instrutor Hathor? Perguntou Eli ao seu amigo Oran. Não, eu contei a ele sobre meus pesadelos. Sério? Ah, sim, é verdade. Hathor lhe trata com tanta imparcialidade que às vezes até esqueço que você é afilhado dele. Eli Fibovint, um jovem de 18 anos, era o inseparável melhor amigo de Oran. Eli possuía uma estatura ligeiramente superior, com cabelos e olhos castanhos e uma barba rala que denotava seu estágio inicial na puberdade. Usava óculos para corrigir sua hipermetropia. Pertencia a uma nobre dinastia que detinha vastas terras ao norte de Cárdia, mas sua família era renomada não apenas pela propriedade das terras, mas também por sua imensa capacidade criativa. Ao longo dos últimos 600 anos, os membros dessa dinastia trouxeram inúmeros avanços tecnológicos para o glorioso reino de Cárdia. Entre suas notáveis invenções, destacava-se o moinho de vento para bombeamento de água e os canhões movidos a pólvora. A espaçosa Praça do Relógio Solar situava-se em frente ao edifício da Academia Real de Ciências Teóricas, local onde Oran e Eli dedicavam-se a se tornarem polímatas. Essa praça, frequentemente utilizada para celebrar feriados e festivais, também servia de palco para pregadores religiosos que expunham suas crenças. Além disso, o rei Magnar utilizava o espaço para enviar seus mensageiros sempre que promulgava um novo decreto ou emitia uma decisão judicial. Que tumulto é aquele na praça? O anunciador real veio nos trazer a notícia de que o rei Magnar revogou a lei que proibia casamentos políticos. Poxa, provavelmente deve ser por isso que a princesa fugiu do castelo. Expressou Oran, pensando em uns boatos que circularam as ruas da cidade nos últimos dias. Desinteressado no assunto, Eli falou. Mudando de assunto, seu pai topou mesmo nos levar para a Úmbria? Sim, claro. Expliquei para ele o nosso projeto, e então se dispôs a nos levar até lá quando ele partir para a pescar. Que boa notícia. Então precisamos revisar o plano para nada sair do planejado. O plano permanece inalterado. Precisamos rastrear uma fumarola vulcânica que esteja liberando dióxido de carbono. Com base nos registros de Jambi van Helmont, acredito que encontraremos essa fumarola na região de Uncubus. A partir daí, seguiremos para os penhascos de Ubaná, onde aproveitaremos as temperaturas extremamente baixas da região para tentar condensar o gás. Após concluirmos essa etapa, retornaremos ao nosso lar. Bom, você só abordou o trajeto, mas temos que nos preocupar com os custos. Ainda não sou responsável pelos negócios da minha dinastia. Meu pai me liberou uma verba que paga por apenas 2 dias de hospedagem e nos permite alugar apenas uma montaria para essa jornada. O essencial seria termos no mínimo 2. Conversei com meu pai sobre isso, e além da passagem gratuita, ele garantiu que todo excedente que conseguir na pesca durante a viagem vai nos dar para nos ajudar. Dará tudo certo, você vai ver. 1 cás de prata ou 100 cás de bronze? Disse Eli, calculando quantas moedas eles provavelmente precisariam para estarem confortáveis nessa empreitada. O mais importante agora é que toda vez que meu pai vai para alto mar, ele sempre faz um banquete para a família, convidando alguns de seus marujos. Amanhã ele efetuará esse banquete, e você, como sempre, está convidado. Convocou Oran, seu amigo. Na maioria das vezes, indivíduos pertencentes à classe plebeia não possuíam sobrenomes para destacar sua linhagem. Às vezes, porém, eles criavam sobrenomes por si mesmos, visando distinguir 2 aldeões que compartilhavam o mesmo nome. Dessa forma, muitas dinastias surgiram ao longo do tempo. Há muito tempo, na família de Oran, ocorreu algo semelhante. Em algum momento, num passado longínquo, um ancestral começou a ser chamado de Muandish, que no idioma Hush significa pescador de tubarões. No dia seguinte, Jethro Muandish, pai de Oran, conversava com a visita antes do almoço. O inverno está se dissipando cedo esse mês. Estamos no último dia da 7ª dezena de inverno, e a neve já começou a derreter nos campos em Cardinópolis. Sim, os agricultores já estão se adiantando na organização dos grãos para o plantio, e há rumores de que teremos uma safra abundante no próximo ano. No entanto, francamente, Sr. Muandish, eu prefiro o clima aqui na capital. Não sou muito fã do inverno, e o derretimento da neve sempre acontece primeiro nesta região. Nesse momento, Amaya Muandish, preparando a mesa para o almoço, perguntou para seu filho.
E o seu padrinho Oran? Ele não vem para o almoço? Não sei, mama. Ele tem andado muito ocupado com os assuntos da academia, mas eu o chamei. Respondeu Oran franzindo o senho. Gesticulando e exclamando, Jetro falou. Ah, se Hathor não vier, eu retiro minha bênção dele para ser seu padrinho, mesmo ele tendo salvo sua vida quando era apenas um bebê. Jetro então visualizou da janela da cozinha no primeiro andar Hathor em frente à sua casa, conversando com um homem de túnica marrom com o capuz para trás. Ele parecia estar já há algum tempo ali. Falando no homem, vou buscá-lo. Ele desceu a escada que dava acesso a uma sala meio empoeirada, onde Oran e Eli costumavam conduzir seus experimentos, e saiu para o pequeno quintal. Ao se aproximar, Jetro ouviu Hathor se despedir do homem de túnica marrom e pegar um livro com ele, e então o chamou. Vamos, homem, só falta você. Estão todos te esperando. Conhece aquele homem? Aquele não, mas conheço o tipo. Conte-me mais. Se dirigindo à sala de refeições, Jetro começou a dizer um resumo do que sabia sobre o homem de túnica. O cara é um peregrino. Pelo menos é assim que são chamados em Arbus. Não estou muito por dentro, mas eles são uns religiosos que ficam falando sobre umas entidades, tipo Vempus e Javan, o grande demiurgo. E tem um tal de O Peregrino que escreveu esse seu livro, sei lá. Parece que eles não têm uma casa fixa, só ficam andando para lá e para cá, pregando, orando e distribuindo esses livros malucos. E o que é mais doido é que eles até trocam trabalho por um lugar para ficar ou até uma carona, sem pedir dinheiro em troca. Por que você quer saber? Apenas achei interessante o que ele me disse. Caçoando do seu amigo, Jetro guiou Hathor até a mesa do almoço e disse: Família, tem um anúncio para fazer. O meu grande amigo Hathor Harahel, polímata docente da Academia Real de Ciências Teóricas, encontrou Deus. Ele se atrasou porque estava ouvindo a palavra de um sacerdote peregrino, até um livro ele ganhou. Então Amaya interrompeu a zombaria de seu marido e em defesa de Hathor e falou: Senta seu traseiro aí e para de caçoar de seu amigo. Vamos comer logo. Durante o almoço, eles saborearam um incrível banquete composto por peixes e ostras deliciosamente temperados. Jetro, com sua habilidade de marinheiro e pescador, e sua esposa Amaya, que também era uma cozinheira excepcional, prepararam a refeição juntos. Enquanto desfrutavam da comida, as conversas ao redor da mesa giraram em torno daquela nova religião que Hathor havia acabado de conhecer. Então, padrinho, o que lhe chamou tanta atenção nesses peregrinos? Ele simplesmente se aproximou de mim na rua, enquanto eu caminhava até aqui, e compartilhou um pouco de sua fé. Embora eu já tenha ouvido falar deles, nunca tive a oportunidade de conversar pessoalmente com seus seguidores. Aproveitei a oportunidade de sua companhia para indagar mais sobre o conceito do grande demiurgo, o qual ele estava proclamando fervorosamente na praça. Assim, ele me acompanhou até aqui, discorrendo pelo caminho a respeito de profecias que apontam para um mundo enfermo e a possibilidade de tudo o que conhecemos chegar ao fim, a menos que tomemos medidas para evitar o despertar do pai de todas as maldições, e assim por diante. Bem, por sua solicitação, instrutor Hathor, eu estava lendo A Obscura Fé dos Votívios em preparação para a próxima aula. Conforme expresso nesse texto, eles afirmam que tudo o que ocorre em nossas vidas já está predestinado. Portanto, não há nada que possamos fazer para lutar contra o destino. Se houver de fato uma entidade malévola das maldições adormecida, como mencionada nessa profecia, mais cedo ou mais tarde ela despertará, seguindo o curso inevitável dos acontecimentos. Jetro, que desde criança ouvia histórias sobre as atrocidades cometidas pelos votívios durante a Guerra dos Holocaustos, deixou escapar uma fala marcada por desaprovação e desprezo, ressaltando sua aversão profunda. Por que isso está escrito no destino, hein? Se fosse assim, meu caro Iley, nós teríamos sido esmagados na Guerra dos Holocaustos. Aquela cambada de idiotas dos votívios arrasou metade do continente, achando que a vitória deles já estava escrita nas estrelas. Ah, me poupe dessa história furada. Calma, pai. Já faz 600 anos essa guerra. Desculpe, meu filho. Cresci aprendendo a odiar Votívia e suas crenças. Você não está sozinho nessa percepção, Jetro. Excluindo a população Hush, ao longo de todo o continente de Cárdia,
Desde Algidus até Eogan e Inodoro, as pessoas cresceram nutrindo um profundo sentimento de aversão em relação aos otívios, devido às suas ações. Amaya, percebendo a tensão na conversa, decidiu intervir e dissipar o clima estranho que havia se estabelecido. Com um sorriso radiante, dirigiu-se a Ilai e mudou o rumo da discussão, trazendo um tópico mais alegre para o centro das atenções. Ela entusiasmadamente perguntou sobre a fascinante invenção dos canhões. Ao menos podemos comemorar hoje com um descendente heróico dessa guerra. Não foram os Fibovint que inventaram os canhões a pólvora Ilai? Que possibilitou o reino de Cárdia vencer a Guerra dos Holocaustos? Ah, sim, senhora Dona Amaya. Foi meu tataravô Leonardo Fibovint que desenvolveu o canhão. Mas segundo o registro da dinastia, foi o pai dele que criou o conceito. Na verdade, eles desenvolveram 2 modelos, a bombarda e o canhão que hoje é utilizado nos navios. Quando passo dias em alto mar pescando, eu sempre durmo tranquilo sabendo que meu navio pesqueiro está bem equipado com os canhões Fibovint para nos proteger dos piratas. Mas Oran, em sua curiosidade, tornou a voltar no assunto sobre os peregrinos. Mas, padrinho, quem será esse pai de todas as maldições que o peregrino lhe falou? Hathor, sabendo que aquele tema incomodava Jetro, sem titubear e demonstrando grande sabedoria para finalizar o assunto, respondeu. Normalmente, Oran, toda religião possui uma entidade caótica que vive em contraposição à ordem fundamental das coisas, o bem e o mal, a guerra e paz, a luz e a escuridão, são faces da mesma moeda em todas as religiões. Coincidências que desejo abordar com vocês em sala de aula na próxima dezena de dias, pode ser? Apenas achei interessante o fato dessa entidade estar dormindo. Disseram que tínhamos de impedi-lo de acordar. Isso me lembra das fábulas dos dragões dormentes, protetores de tesouros escondidos de um livro que li. Até porque, meu filho, se essa lenda religiosa tem algum fundamento, ela só prova que essa coisa de destino é furada. Se a gente pode fazer alguma coisa para impedir que esse tal de pai das maldições acorde, então significa que nós temos o controle do nosso próprio destino. Meu Deus, imagina só nossas vidas limitadas a umas páginas de um livro que alguém está lendo por aí nesse exato momento. É muita maluquice. Após o animado debate durante o almoço, Oran e Ilai dirigiram-se ao local de trabalho para dar continuidade ao seu projeto, acompanhados pelo instrutor que estava lá para supervisionar o progresso. O projeto em questão envolvia a construção de uma caixa com tubos de bronze em formato de S, conectados a um cilindro de gás vazio. Esse cilindro, por sua vez, estava ligado a um condensador elétrico que requereria uma fonte de energia como uma pilha. Ao apresentarem seu projeto ao instrutor Hathor, Ilai assumiu a tarefa de explicar. Como bem sabemos, instrutor, o frio é resultado da umidade presente no ar sendo condensada e transformada em minúsculas gotículas, que consequentemente reduzem a temperatura ambiente. Para a construção do nosso projeto, adquirimos um pedaço de bronze e solicitamos a um habilidoso forjador que moldasse os canudos em forma de U. Em seguida, unimos esses canudos de maneira interligada, formando o padrão em formato de S que você está observando. É como se fosse um rio sinuoso, mas com curvas ainda mais acentuadas. Sim. Decidimos chamar essa peça de serpentina em uma homenagem ao majestoso rio Serpente. Nosso intuito, instrutor, é manipular as moléculas de umidade presentes no ar dentro da caixa, utilizando um fluido refrigerante que sairá do cilindro e percorrerá a serpentina. Essa serpentina será resfriada pelo fluido refrigerante, transmitindo sua baixa temperatura para o ambiente circundante, ou seja, o interior da caixa. Como resultado dessa troca de temperatura, o fluido refrigerante sofrerá uma mudança de estado, passando para o estado gasoso. No entanto, em vez de escapar da serpentina, ele seguirá um percurso circular dentro dela, retornando ao condensador. O condensador comprimirá novamente o fluido refrigerante no interior do cilindro, transformando-o em um líquido frio mais uma vez. Dessa forma, o ciclo de refrigeração será mantido, permitindo que o fluido refrigerante percorra repetidamente a serpentina, criando um ciclo infinito de resfriamento. E esse processo requer que seja realizado em uma caixa isolada, com o objetivo de evitar a dissipação do ar já resfriado, resultando em um ambiente controlado e com temperatura regulada dentro da caixa. É isso mesmo? E quem foi o responsável por essa ideia?
No início deste ano, como de costume, já sabíamos que precisávamos criar algo para apresentar na feira de ciências. Eli e eu estávamos em casa discutindo sobre o que poderíamos criar. Minha mãe estava preparando um delicioso cozido de charque, e quando eu fui dar uma espiada abrindo a tampa da panela, ela me repreendeu, dizendo: Feche essa panela, pois o charque fica mais saboroso quando a tampa está fechada. Foi nesse momento que tive uma ideia. Sim, é claro, a tampa impede que o ar quente se dissipe da panela. Então compartilhei essa ideia com Eli, sugerindo que poderíamos aplicar o mesmo princípio, porém de maneira inversa, para resfriar o ar em um recipiente isolado. E assim surgiu a ideia de construir uma caixa refrigeradora. Então, utilizei a mente criativa dos Fibovint para pensar em um dispositivo capaz de resfriar as moléculas de ar. E esse tem sido o resultado até agora. Porém, surgiu a seguinte pergunta: qual seria o objetivo disso? Para que serviria uma caixa com o interior resfriado? Foi durante uma aula de estudos culturais com o instrutor Geoff Blaney que obtivemos uma resposta. Ele mencionou o Ducado de Algidus, onde as casas possuem porões repletos de neve e gelo, utilizados como conservadores de carne e peixe quando o sal não está disponível. E meu pai também vive dizendo que a pior coisa que tem em alto mar é quando ele e sua tripulação têm de comer carne estragada por falta de um meio eficaz de conservar a carne. Esse é um projeto de uma imensa magnitude. Talvez vocês mudem como a humanidade vive se tudo der certo. Mas ainda faltam algumas peças pelo que posso ver. Ah, sim, sim. O Sr. Muandish está nos ajudando. Como é o nome mesmo daquele lugar? Wellsweir. Isso! Wellsweir. Depois da sua aula na próxima dezena, instrutor, Jethro disse que irá pescar no Mar Setentrional. E de lá é um pulo até a comunidade de Wellsweir no continente sombrio de Úmbria. Cremos que lá teremos as condições ideais para isolar algum tipo de fluido refrigerante para utilizar em nosso cilindro. E vocês já têm ideia de qual fluido desejam isolar? Sim, vamos isolar o dióxido de carbono das anotações do instrutor Jambi Van Helmont. Com um discreto soco abaixo do peito, Hathor expressou seu incentivo àquela dupla e proferiu palavras de encorajamento aos seus pupilos. Então a Úmbria. A Úmbria.